Meu nome é Amarildo, né? Como eu falei, como todos viram aí, eu sou engenheiro mecânico. Na verdade, a minha trajetória profissional, ela inicia na Univasf. Eu me formei na Univasf. Fui colega de Camila, né? De turma. A gente entrou em 2008 e eu me formei em 2013, né? Na Univasf, a gente teve o primeiro contato com a teoria, certo? Tá dando para escutar? Sim, estamos escutando. Né, com a teoria. Infelizmente, durante o período de universidade, eu não consegui ter muito contato com a prática, né? Eu e alguns colegas também, acho que a maioria, 90%. E quando eu me formei, né, em 2013, eu vim para a Feira de Santana, eu sou natural de Feira de Santana, e com um mês eu comecei a estagiar com um tio meu, que é engenheiro eletricista, e ele trabalha com potência, né? Então foi o meu primeiro aprendizado na área. Eu não passei muito tempo, eu já tinha um projeto de abrir uma empresa na época, né? Na verdade, eu procurei dentro da engenharia mecânica um setor que tivesse na minha cidade, um setor que fosse necessário na minha cidade. Eu pensei o setor automobilístico, né? Abrir uma oficina, algo do tipo, e pensei o setor de ar-condicionado, de climatização e refrigeração, que era um setor que eu via que tinha uma abertura muito grande no mercado, né? Então, eu decidi ir para o setor de climatização. Mas o que aconteceu? Quando eu estava para abrir minha empresa, o meu pai ele tem uma agência de emprego aqui em Feira, e surgiu uma vaga para um engenheiro mecânico em uma construtora. Então, nesse intermédio, eu preferi trabalhar do que abrir minha empresa. Até porque eu não tinha muita experiência de trabalho, eu não tinha muita experiência de engenharia, né? Eu queria primeiro saber o que é que o engenheiro fazia, saber quais eram. Eu saí completamente perdido, né? Eu não sei se é o caso de todos, mas de muitos da engenharia, pelo fato da gente não ter tanto contato com a prática na universidade, a gente sai meio perdido da nossa área de atuação, o que é que o engenheiro mecânico pode fazer e quais são as nossas responsabilidades, certo? Então, eu fui para essa construtora, aí essa construtora, ela trabalha com reforma de banco, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, mais esses dois bancos, certo? Então, eu fui para uma obra, né, uma obra civil, em grande parte, e, na verdade, eu fui atuar como engenheiro de projetos. O que é um engenheiro de projetos? A gente tem um projeto, o engenheiro ele vai organizar as equipes para desenvolver o projeto. Como a construtora precisava de um responsável técnico pela área de ar-condicionado, ela tinha que ter um engenheiro mecânico. Mas, necessariamente, o meu trabalho, 90% do tempo, não era um trabalho de ar-condicionado, era um trabalho de gerenciar a obra, pintura, construção, instalação de ar-condicionado também, marcenaria, vidraçaria, tudo. Então, assim, eu estou passando as fotos aqui, vocês vão poder ver algumas obras que eu fiz. Eu trabalhei nessa construtora há 4 anos, eu contabilizei mais de 40 obras, né? Mais de 40 reformas nesse período, reforma, ampliação, tudo a gente trabalhava. E assim, você pode perguntar, não tem nada a ver com engenheiro mecânico, né? Não tem muito a ver mesmo com a nossa área. Né? Eu pegava muita coisa de elétrica, montagem de quadros, já montei até subestação. Lógico que também tinha um engenheiro eletricista, tinha engenheiro civil também. A gente dava suporte um na obra do outro, mas cada um gerenciava a sua obra, até porque não tem como você pegar e botar 3, 4 engenheiros dentro de uma obra de pequeno porte, né? Então, foi basicamente esse o trabalho. Mas o que é que eu acho que foi mais importante?
eu aprendi muito nessa empresa, né, a ter coragem, a fazer coisas que eu achava que eu não era capacitado a fazer, a trabalhar com engenharia, né, de vários ângulos possíveis, não apenas da engenharia mecânica, e eu tive algumas obras de ar-condicionado, onde também eu pude, eu subcontratava equipes de ar-condicionado, mas eu sempre fui bastante curioso, eu ficava acompanhando, eu ficava perguntando, ficava auxiliando o pessoal, até porque o nível do pessoal subcontratado geralmente não é um nível alto. Então, você tem que acompanhar mesmo no pé, olhar se está tudo dentro da norma. Eu já tive casos absurdos, assim, de gente que tinha empresa e não conhecia o ar-condicionado direito, e a gente subcontratava, e se eu não tivesse no pé, podia dar um problema, quebrar um equipamento, etc. Então, era basicamente esse o trabalho. Quando teve essa crise, né, da questão da Lava Jato, etc., as obras começaram a reduzir, né? E aí começou muita gente a ficar desempregada, etc. Eu já tinha o projeto de abrir a empresa. Eu tinha só suspendido, trabalhei nessa construtora, e aí, no final de 2016, eu fui desligado para voltar com 6 meses. Só que eu já tinha um projeto da empresa de climatização e refrigeração, né? Então, eu toquei meu projeto, abri a empresa e, com 6 meses, a empresa me chamou de volta para trabalhar, né? Como eu tinha acabado de abrir, eu ainda passei mais um ano concomitante às duas, né? A minha empresa e a outra empresa. O que foi bom, por um lado, porque eu fui para um projeto da Caixa Econômica Federal de ar-condicionado, então eu montei toda. A gente fez na verdade, chama. A gente fez toda a troca do sistema de ar-condicionado da agência, né? Instalou splitões novos, etc. Então, eu tive contato, eu também instalei esses ar-condicionados dessa agência, tanto gerenciei a obra, como minha equipe instalou os ar-condicionados. Mas, por outro lado, como eu fui para Minas Gerais, eu deixei a empresa muito de lado, e sem o dono não cresce. Então, isso fica também a mensagem para quem quer empreender. Sem o dono, não vai para lugar nenhum. Então, quando eu retornei, né, eu comecei a pegar firme mesmo na minha empresa e comecei basicamente com instalações residenciais. A split mesmo comum, quebra de ar-condicionado, placa eletrônica, essas coisas bem básicas mesmo. E no início, né, eu sou engenheiro, não sou muito Nutella, não. Eu faço instalação, eu pego ferramenta, eu sei soldar, eu sei fazer tudo que a minha empresa faz, geralmente eu sei fazer. Então, não é que eu ande fazendo. No início eu fazia bastante, né? No início, quando eu abri, eu só tinha 2 funcionários e tem que meter a mão na massa, né? Tem que fazer as coisas, tem que soldar, tem que ensinar o pessoal. Infelizmente, o nível técnico desses trabalhadores é muito baixo, né? Às vezes eu pego técnicos de refrigeração formado no Senai, formado em outros locais, que não tem noção de várias coisas básicas do sistema de climatização, sabe fazer as coisas mesmo assim, por aprendizado próprio, né? Decorrente do tempo de trabalho em outras empresas. E a gente tem essa dificuldade. Tem que saber realmente para treinar o pessoal. E com o tempo, né? Aí a gente vai pegando equipamentos maiores. Hoje em dia eu tenho um contrato de Sheila, eu tenho um contrato de sistema inverter de grande porte, né? A gente já está fabricando nossos próprios dutos. Eu também comecei já na área de projeto. Antigamente eu fazia projeto em parceria com amigos, porque vocês também vão ver que geralmente o engenheiro de execução e o engenheiro de projeto
eles têm uma diferenciação, né? Geralmente uma pessoa de projeto é uma pessoa de projeto, engenheiro de execução é de execução, mas eu também hoje estou estudando mais a área de projeto, estou fazendo meus próprios projetos e executando, e dando manutenção também. Então, a minha trajetória é basicamente essa, né? A minha empresa, vamos supor, desde que eu abri, são 3 anos, eu comecei com um estagiário e um técnico, certo? Não tinha nada para fazer os primeiros dias que eu abri. É uma coisa incrível, você abre, fica sentado, espera o telefone tocar. E eu abri a minha loja num ponto muito bom, central e etc. Mas não tinha nada, porque é difícil iniciar, né? A gente sabe que é difícil iniciar, a gente escuta os outros dizendo que é difícil iniciar, porém a gente tem essa dificuldade de aguardar o início, né? A gente tem aquela pressa de querer logo o resultado, de querer logo ser uma grande empresa, de querer logo ganhar dinheiro, de querer logo gastar dinheiro. E no início é só colocar dinheiro, colocar dinheiro, colocar dinheiro. E é isso. Minha trajetória é basicamente essa. Hoje eu tenho 10 funcionários, dentre eles técnicos, atendente, auxiliares e eu também, né? Que metam a mão na massa. Inclusive, estou com um projeto hoje, estou indo para Recife. A gente está fazendo uma instalação lá de grande porte. E vou para lá amanhã fazer duto com os caras. Jogar duto para cima para terminar até o final do mês essa obra. Falar sobre empreendedorismo, né? Que eu acho que é importante. Eu já concluí meu histórico. Eu tenho algumas fotos aqui que eu queria passar. Eu vou passar para a Camila para ver se ela consegue, para ver se ela consegue abrir. Eu enviei, Camila. Pronto, pronto. Assim que eu receber, eu compartilho aqui. Tá ok. Então, falar um pouco sobre empreendedorismo, né? As dificuldades que eu encontrei nesse caminho, né? Que eu acho que eu não percorri ainda nem 10%, certo? Eu ainda quero alcançar muito mais, né? Minha empresa está apenas começando, é uma criança. E as dificuldades, o que é que acontece? Eu acho que, primeiro ponto, né? O mercado ele não é para quem é formado, ele não é para quem não é formado, ele é para quem está preparado, certo? Então, se você tem uma formação, ótimo, isso é legal, isso já vai contribuir. Se você tem uma qualidade de persuasão, de diálogo e tal, isso vai contribuir. Mas você também precisa se preparar, trabalhar, entender o que você está fazendo, certo? Não adianta você falar que vai fazer uma coisa, né? Porque eu sou engenheiro, eu vou fazer isso melhor do que os outros, porque isso não corresponde à realidade. Eu até falo com o pessoal, não adianta eu ter uma empresa de climatização e ser engenheiro se eu não for diferente, se eu não tiver regras diferentes, se eu não tiver uma qualidade técnica diferente. Eu vou ser só mais um entre os outros. Então, o fato de ter um engenheiro, ele dá mais responsabilidade à empresa, né? As pessoas olham com a forma tendo mais segurança e etc. Mas eu tenho que fazer o serviço condizente com essa forma que as pessoas enxergam. E isso é muito complicado, né? Então, o primeiro ponto é isso, você entender que você tem que estar preparado, mas preparado não é só ter um curso, preparado não é só ter o diploma, não é só isso. Preparado é você entender, você trabalhar, você saber. Uma dica que eu dou para quem quer empreender primeiro, eu acho que isso foi muito importante para mim. Primeiro, antes de ser empregador, seja empregado, certo? Para você realmente ter a noção da dificuldade do trabalho, para você ter a noção de como ser um trabalhador, né? De ter noção de hierarquia, essas coisas. Que isso foi muito importante
para mim, né, na minha trajetória. O segundo ponto é você nunca gastar, né, muito dinheiro com abrir a empresa, né? Você tem um capital reservado para segurar essa empresa por um tempo. Por quê? Todo mundo já escuta essas palestras de coach, de etc., dizendo que é fácil, que vai passar um ano, que vai passar tal, e você vai fazer, e você vai acontecer, mas falar é muito fácil. Fazer é bem difícil, né? Eu achava o meu trabalho na empresa que eu trabalhava um trabalho difícil, eu tinha muitas obras de vez, etc. Quando eu abri a empresa, aí sim eu vi o que é dificuldade. Porque além da necessidade de você ter que pegar cliente, de você ter que se organizar, eu tenho funcionários e a vida daquela pessoa depende de você, né? Então, muitas vezes eu deixei de pagar os meus boletos, as minhas coisas para pagar salário de funcionário, para fazer até favor para funcionário, pagar alguma coisa, né? Para entender que você precisa realmente investir para lá na frente você colher. Eu tenho 3 anos, certo? E esse ano, no final do ano passado para cá, que as coisas engrenaram mais, né? Até então, todo o dinheiro que eu pegava, eu reinvestia, até porque eu queria que minha empresa crescesse rápido, né? E isso dá para fazer, né? Se você conseguir uma equipe legal, se você conseguir ter um investimento bom, dá para você crescer mais rápido. Mas você tem que ter cuidado para não gastar muito dinheiro no início, não esgotar seu capital e quando a empresa abrir, você achar que vai ter cliente de todo lado, não vai, certo? As pessoas que têm hoje um sistema de ar-condicionado, ela já tem alguém que instalou, ela já tem alguém que dá manutenção, então você tem que aguardar um cliente novo que quer instalar um sistema, está procurando uma empresa, ou um cliente que está insatisfeito, que está saindo de um lugar para procurar outro. E aí você tem que conseguir esse cliente e depois fidelizar, certo? O outro ponto é saber lidar com pessoas, né? Isso é muito importante hoje em dia, porque a área de engenharia, a gente lida muito com peão, né? Então, você tem que entender, isso para mim no início foi bastante difícil, bastante complicado. Tem algumas pessoas que são realmente problemáticas, e a gente tem que saber lidar com esses tipos de personalidade diferente, realidades, às vezes, muito diferentes da realidade que a gente vive. Então, a gente tem que conseguir entender essas pessoas, né, e fazer com que elas tenham um bom rendimento no trabalho, né? Então, a montagem da equipe é outro fator muito importante para uma empresa conseguir crescer, né? Porque tem funcionário que realmente atrasa o seu lado e tem funcionário que consegue levar sua empresa para outro patamar, né? Então, tem que saber realmente diferenciar esse tipo de gente, saber lidar com todas as pessoas, entender também que as pessoas têm um dia mais difícil, tem um dia que elas estão mais tranquilas e conseguir manejar todo esse grupo por um bem comum, né? Que é o trabalho. O outro aspecto que eu acho é não colocar dinheiro acima de todas as coisas. Lógico que quem abre uma empresa quer ganhar dinheiro, certo? Mas o dinheiro tem que ser uma consequência do trabalho bem feito. O dinheiro não tem que ser uma finalidade. Eu quero ganhar esse dinheiro, porque se você coloca o dinheiro na frente das coisas, principalmente no setor de engenharia, você vai tentar baratear o serviço, né? Então, você vai colocar um produto de baixa qualidade, você vai tentar, vocês vão ver que em obras o pessoal tenta não, inclusive, não nem colocar algumas coisas, não precisa disso, isso aqui está demais e etc. Então, quem coloca o dinheiro na frente das coisas, né, acaba perdendo em qualidade. E esse, principalmente, não é o foco da minha empresa. O foco da minha empresa é qualidade. Então, se eu falo que eu vou botar ouro, eu boto ouro, eu não boto prata, certo?
Então, vocês, quando entrar no mercado de trabalho, em engenharia, com certeza vocês vão ver isso, né? Nas empresas, o pessoal querendo baratear qualquer custo, retirar itens, colocar itens com qualidade mais baixa, mas mais baratos, e, consequente, perder qualidade. Então, o foco do negócio tem que ser o serviço bem feito, a atividade bem feita, bem realizada. A partir dessa atividade bem feita, aí você vai colher o resultado no final, certo? Eu já perdi muito dinheiro, principalmente no início, pelo meu foco em qualidade, né? Tendo preços iguais aos outros e fazendo muito melhor do que os outros. Mas o meu objetivo realmente era captar clientes. Então, eu perdia dinheiro, mas conseguia fidelizar os clientes, certo? E isso eu continuo fazendo, né? Quando eu quero, eu vejo que é um cliente bom, que tem potencial e etc. Eu faço primeiro o serviço bem barato, né? Faço com a qualidade muito boa para a gente tentar captar esse cliente e a partir do momento que esse cliente ele fideliza com você, ele não faz mais com outra pessoa. Ele tem você ali como uma referência e ele vai fazer a vida toda. Lógico que tem os clientes que só quer saber de preço, né? Então, o foco da pessoa que quer um serviço, uma atividade barata, né, não é o meu foco. Então, esse cliente que só quer preço, ele tende a ir para uma empresa ou para um trabalhador autônomo que consiga atender ele dentro do valor que ele tem, sem criticar ninguém nem desmerecer, né? Porque o mercado é para todos, né? O mercado é para o pequenininho, o mercado é para mim, o mercado é para o grandão. Então, basicamente esses pontos, né? Que eu acho. E assim, perseverar, né? Porque o pessoal, uma vez eu dei uma palestra e me perguntaram: você pensa já pensou em desistir? Eu pensei em desistir várias vezes, várias e várias e várias vezes, né? Eu fiz um investimento alto no início, né, para abrir minha empresa. Colocando em números, eu investi mais de 100 mil reais em equipamento, carro, ponto e etc. Mas eu era engenheiro de uma construtora, eu estava acostumado a ter meu salário, eu estava acostumado a viajar, eu estava acostumado a ter uma vida dentro de um padrão que a empresa no início não conseguia me proporcionar. Pelo contrário, né? Eu só fazia gastar, 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 gastar. E passei mais de 2 anos desse jeito, né? Só gastando tudo que eu ganhava saía, tudo que eu ganhava saía. E tem vários momentos que você pensa, vou desistir, etc. Teve um momento que eu cheguei a um colega meu, ano passado, no início do ano passado, eu tive um problema pessoal e um colega meu me falou que tinha uma vaga de emprego lá em São Paulo para ir. E eles precisavam de um engenheiro de instalação de ar-condicionado, né, para fazer o acompanhamento. E a vaga era todo o meu perfil, certo? E eu pensei em desistir realmente, eu pensei em fechar a empresa, né? Mas eu conversei com minha família, com meu pai, principalmente, que ele é empresário, e ele foi totalmente contra. Ele falou: calma, tenha calma, esfria a cabeça, empresa é dessa forma, né? Você se estressa, mas lá na frente você vai ver que vale a pena, você vai colher os frutos também do seu trabalho, do seu investimento e vai valer a pena. E graças a Deus, na época eu acabei não indo, né? Hoje eu vejo que realmente as coisas podem fluir, né? Só é você ter um pouco de calma, de paciência. Até porque o que é que acontece? O mercado brasileiro, muitas vezes, é o que eu mais falo com meus amigos. Você pensa, eu tenho que procurar uma coisa que ninguém faz, eu tenho que procurar uma coisa para inovar, eu tenho que procurar uma coisa diferente. E talvez o diferente não seja o ideal, né? Porque se uma coisa não existe,
né? Pode ser que ela não tenha demanda, mas no meu caso mesmo, ar-condicionado, né? O mercado está cheio de gente, cheio, entupido. Mas é muita gente desqualificada, certo? É muita gente que não sabe nem o que está fazendo. Eu pego vários casos de gente que não sabe o que está fazendo. Então, se você abrir uma coisa, se você se dedicar, se você tiver uma boa noção, pesquisar o que você está fazendo, você pode oferecer um serviço melhor de algo que já existe. E aí, o que é que vai acontecer? Você vai tomando o espaço das pessoas que estão menos preparadas, né? Então, dentro da engenharia mecânica, a gente tem vários exemplos disso, né? Quantas oficinas de automóveis são gerenciadas por engenheiro mecânico? Eu mesmo não conheço, né? Geralmente a gente vai em oficinas enormes e são pessoas que simplesmente o pai tinha uma oficina, ela aprendeu em algum lugar e etc. Então, um engenheiro poderia também entrar naquela área e fazer um trabalho bom, já que ele tem noção e etc. A gente tem exemplos de bomba, a gente tem exemplos de equipamentos. Então, o Brasil está cheio disso, né? Áreas que tem como se colocar uma pessoa mais qualificada, tem como empreender uma pessoa mais qualificada, e esse é o caso do meu setor aqui de ar-condicionado. Quando eu abri, aqui em Feira de Santana, eu não conhecia nenhuma empresa que tinha um engenheiro mecânico à frente, né? Inclusive, o pessoal nem sabia que engenharia mecânica trabalhava com essa área, né? De sistemas térmicos. Depois, por coincidência, eu fui fazer um curso em São Paulo, na Itachi, e conheci 2 engenheiros que têm uma empresa aqui em Feira de climatização. Então, a gente, inclusive, se tornou parceiro de negócio, a gente dá curso junto para os funcionários, a gente sempre conversa, né? Eu tenho eles como parceiros, não como concorrente. Eu até brinco com eles que eu não vou conseguir instalar todos os ar-condicionados aqui em Feira e dar manutenção em todos, e muito menos eles, né? Então, a gente não tem por que competir, né, entre si. Lógico que a gente compete, né? De qualquer forma, a gente compete, mas competir de uma forma saudável, né? Sem precisar um atropelar o outro. E é basicamente isso, né? Se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, eu não sei se o foco era falar sobre empreendedorismo, mas eu acho até mais importante do que eu entrar nas minúcias do sistema de climatização. Amarildo, você me escuta? Tem alguém ligando aqui. Estou escutando. Eu apresentei aqui, não sei se você consegue ver. Um minuto. Consegue ver a apresentação? Eu vou abrir no computador que eu consigo, né? Ah, tá. Eu queria aproveitar, né, esse momento que você compartilhou um pouquinho aí da sua experiência. A gente teve aqui... Está escutando? Tá dando eco quando eu falo, eu acho. Eu acho que o computador funcionou agora. Né? Vê aí, você tira o áudio aí do celular e vê se deu certo. Não, a gente não te escuta. Não te escuta pelo computador, não. Pronto, então eu vou tirar o áudio daqui. Tira o áudio do computador. Pronto? Pronto. Pronto, vamos ver. Não, tá dando muito eco. Não, é porque voltou o áudio. Pronto. Agora tá ok? Pronto? Agora sim. Então, a gente teve várias experiências aqui, né? Principalmente de engenheiros que estão em empresas, em grandes empresas. São diversas experiências interessantes de diversas áreas, né? Da área automotiva, de aviação, mineração, hospitalar, enfim. E agora a sua experiência como um empreendedor. E é muito interessante porque muitos dos nossos
alunos e muitos dos engenheiros que estão aqui, que ainda não tiveram a oportunidade de entrar no mercado de trabalho, estão podendo ter essa visão de que eles podem ser os donos de suas empresas, prestar serviço, trabalhar, sem necessariamente esperar que alguma empresa tenha a demanda do trabalho dele para ele ser um funcionário, digamos assim. E aí, isso é muito interessante porque a gente também não aprende na universidade a abrir empresa, né? Não é o foco da universidade essa questão. Você teve um pai que é empresário e que pode ter te auxiliado bastante nesse momento, mas muitos da nossa vida acadêmica, a gente nem todo mundo tem um pai empresário ou algum parente que seja empresário que possa auxiliar nessas questões. Você teria alguma dica para quem tem interesse de abrir empresa e que não tem nenhum conhecimento dessa área de abrir empresa? O que pode fazer para ter mais facilidade nesse momento, né? Você teria alguma dica, algum curso, alguma assistência de alguma... Pode ser. O Sebrae, ele oferece consultoria, né? Se você quiser abrir algum negócio, ele oferece consultoria, ele já foi na minha empresa, né? Ofereceu a consultoria. Na época, eu estava viajando e etc., eu não tive como aproveitar disso aí. Mas o que é que acontece? A minha dica principal é: estude o mercado da sua cidade, né? Veja um serviço que tem demanda, um serviço ou um produto que seja. Lógico que a gente da área de engenharia vai ser mais a questão de serviço realmente, né? Veja um serviço que tem demanda na cidade, né? Se organize e comece a pensar naquele serviço de fazer uma forma melhor do que as empresas que estão no mercado estão fazendo. Não necessariamente diferente, uma forma mais organizada. Essa é a maior dica que eu acho que serviu para mim, né? Você vê uma coisa que tem demanda, porque não adianta você, às vezes, eu vejo muita gente de engenharia, né, que fala: eu vou trabalhar com um projeto disso, certo? Mas tem demanda para esse tipo de projeto? Será que as empresas que requerem esse projeto vão solicitar esse projeto de uma pessoa que não tem ainda um know-how, né? Então, tem certas áreas que são mais difíceis realmente da pessoa se inserir, e tem outras que são mais fáceis. O meu setor mesmo é um setor fácil, e você não vê muito engenheiro ir para a área de... Não que seja fácil os equipamentos. É muito difícil, é muito complicado. Eu tenho 4 anos de empresa, ou 3 anos de empresa, né? Mas eu tenho vai fazer o quê? 7 anos que eu trabalho, sempre, mesmo na construtora, eu vi muito problema de ar-condicionado, então a gente teve que resolver. E até hoje, a gente se bate bastante, tem equipamentos novos a todo momento, mais tecnológicos, estão se colocando muitas placas eletrônicas, dispositivos. Então, realmente a tendência é que o mercado, principalmente no setor de climatização e refrigeração, precise de pessoas com a formação mais elevada, devido a esse grau de tecnologia que está sendo instalado nos equipamentos. Perfeito, obrigada, Mário, pela resposta. Tem uma pergunta aqui, a pergunta do Tanúlio Cardoso. Ele pergunta assim: bom dia, Marildo. Você pensa em fazer parcerias com a UFOB para receber estagiários e contribuir dessa forma na formação dos futuros engenheiros da nossa universidade? É a pergunta do Tanúlio. Provavelmente Tanúlio, ele seja dessa região, né? Perto de Feira. Eu nunca tive um estagiário de engenharia, né? Mas eu montei um escritório agora. Devido à pandemia, eu suspendi, né, a questão de contratação, mas eu tenho interesse sim, ter um engenheiro um estagiário de engenharia.
no sentido de organizar essa questão de engenharia, essa questão de projetos, né, que eu tô entrando, mas eu estou entrando com mais força, e também na questão organizacional, que a gente sabe que o engenheiro ele tem que entrar para fazer essa otimização do trabalho, né? Eu acabei de comprar um software para fazer a gestão das equipes, do trabalho, para ter um maior controle dessas atividades que a gente fazia aqui em planilha, em papel, em caderno. Então, eu ainda nem consegui colocar esse software para rodar, devido à demanda, né? Que teve a pandemia, mas graças a Deus a demanda residencial caiu, a comercial caiu, mas a gente já tinha alguns projetos em andamento e esses projetos não pararam, né? Então, eu estou trabalhando muito mais na pandemia do que eu estava trabalhando antes dela. Inclusive, hoje eu estou indo para Recife, né? Depois aqui que terminar, eu vou para Recife. Eu acredito que também a demanda aumentou pelas próprias necessidades, né, de investimento nessa área. As pessoas não davam tanto valor, quem sabe, né? E agora a E agora, eu necessidade. acredito que a gente tem um PMOC, né? Que é o Plano de Manutenção, Operação e Controle de Equipamentos de Ar-Condicionado. Aqui em Feira, a fiscalização é muito fraca nesse sentido, né? Eu já fui em diversas lojas de shopping, com ar-condicionado com bastante sujidade, insetos, até animal morto dentro de central de ar-condicionado, eu já vi já, né? E dentro de banco, de várias coisas. Então, com essa questão da pandemia, eu acredito que vai crescer bastante a fiscalização em cima de equipamentos de ar-condicionado da manutenção, que muitas empresas só se preocupam em botar. E aí a manutenção só é quando quebra, né? Ah, meu ar-condicionado parou de climatizar. E o ar-condicionado, ele tem uma minúcia que é a sujeira afeta no desempenho dele. Então, à medida que os trocadores, né, eles vão ficando sujos, o ar-condicionado vai perdendo a eficiência, até que chega um momento que você só está ali gastando energia, né? E então, para ele funcionar bem, para você ter um sistema que economize energia, que tenha uma climatização legal, que tenha uma refrigeração legal, ele tem que estar com a manutenção em dia, né? E esse era um dos fatores que não era observado. Agora, com a pandemia, eu acho que vai apertar mais essa fiscalização. Verdade. Outra pergunta aqui, a do Wagner Rocha, né? Como sua empresa consegue novos clientes, né? Quais os principais meios de comunicação que você utiliza? Olha, para vocês terem noção da falta de empresas conceituadas na área, eu pouco fiz propaganda. Eu fiz alguns panfletos para entregar, nunca entreguei. Mas eu nunca entreguei por quê? Porque eu não consigo suprir a minha demanda de serviço com qualidade. Eu não subempreito serviço, né? Então, se eu pegar uma obra para dar para outra pessoa fazer, para eu ganhar o dinheiro, eu não faço isso, porque isso aí eu perco em qualidade. Então, eu prefiro não ganhar aquele serviço, né? E eu só faço com minha equipe própria. Então, sempre a demanda foi orgânica, né? Eu tenho uma loja, eu tenho um telefone, está no Google, as pessoas vão ligando e o boca a boca, né? Uma pessoa, eu vou, faço serviço, aí passa para outra, passa para outra. No início é engraçado que eu conseguia, até uns 6 meses de empresa, eu conseguia acompanhar de onde todos os clientes veio. Esse veio indicado por esse, que veio por esse, que veio por esse. Só que com o tempo você perde o fio da meada e você já não sabe mais de onde está vindo os clientes. Aí começa a aparecer cliente de todo lugar, de toda cidade. E a gente vai trabalhando e vai aparecendo mais e mais e mais. Aí tem gente que fala, quem me indicou foi Antônio, eu já não sei mais quem é Antônio, né? Porque já cresceu muito, então você fica, não, conheço Antônio e tal, tá bom, tranquilo, cara legal, e aí você vai desenrolando. Mas eu tenho o Instagram da empresa, eu tenho, na verdade, uma pessoa que faz as artes, mas todas as vezes que eu coloquei
alguma promoção no Instagram, alguma promoção no Google e tal. Surge muito serviço e eu não consigo nem dar conta da demanda, com a qualidade que eu desejo, né? Então, tem essas questões. Agora, na pandemia, teve uma baixa muito grande, mas como eu falei, eu já estava com algumas obras em andamento, eu optei por não contratar mais gente, não fazer propaganda, etc. Nesse período, tocar as obras que a gente já tem e também agora é a hora de baixa, né? Aqui em Feira, no período de maio a julho, são meses de chuva, de frio, então essa questão de ar-condicionado, ela desce mais a demanda. Eu trabalho 80% com ar-condicionado, com sistema de climatização. Mas eu tenho clientes que têm chillers, eu tenho clientes que têm resfriadores, eu tenho cliente que tem bebedouro, industrial, eu tenho cliente que tem balcão, então, câmara fria, que é um setor que eu estou querendo investir mais agora em câmaras. Eu estava, inclusive, trabalhando com umas câmaras frias ontem. E eu atendo esse tipo. Eu não atendo geladeira, certo? Porque é um produto que eu não gosto muito de atender. Mas, no início mesmo, eu ficava, vou atender geladeira, você quer atender tudo. E você não consegue. Você não consegue atender tudo. É melhor você ser mais específico, ficar só na sua área, porque o mercado é muito grande, né? Se você quiser pegar tudo, você faz muita coisa com pouca qualidade. É melhor você se especializar melhor, né? Ter realmente entender daquele produto que você está trabalhando, porque é bem complicado, né? Não é fácil trabalhar com ar-condicionado, não. Às vezes a gente se bate, já virei noite, já várias noites trabalhando. Tem outra pergunta aqui, a pergunta do Marcos Cristino. Ele pergunta assim: bom dia, gostaria de saber qual é a estrutura jurídica da empresa, se é MEI, se é empresa individual de responsabilidade limitada ou outra. E se você é responsável pela parte jurídica e contábil, ou se tem profissionais para essas áreas. Na verdade, a minha empresa é LTDA, né, é limitada. Não pode ser MEI, porque MEI só pode contratar um funcionário, né? Meu regime é o Simples Nacional, eu tenho contabilidade externa. Eu pago uma empresa de contabilidade para fazer essa contabilidade, certo? Mas é importante que as pessoas que têm empresa tenham a noção de imposto. É muito complicado o imposto, é muito difícil você saber calcular e etc. Eu passei vários meses me batendo. Até hoje, às vezes, a gente tira uma nota fiscal errada, a gente tem problema disso, tem questão de tributação de Estado e etc. Né? Quando você compra de fora. Então, é bem complicado. É necessário uma contabilidade externa, o auxílio de um contador, porque não é fácil essa questão aí. Jurídico, eu, graças a Deus, nunca tive problema com nenhum cliente, nunca fez nenhuma reclamação. Sempre a gente consegue resolver os problemas que sempre acontecem, né? A gente resolve no diálogo, se for necessário, eu mando a equipe 10, 20, 30 vezes, né? Eu perco, mas não perco o cliente. Isso acontece muito, com bastante frequência. A gente retorna, tem um problema na máquina, eu já coloquei peça por minha conta, mas é muito importante, ao meu ver, a gente não perder o cliente. Então, eu nunca tive nenhum processo, nem de trabalhador, nem de trabalhador, nem de cliente, né? Tratar os funcionários com respeito, pagar tudo que é devido, né? E eu sempre tento manter o clima entre os funcionários, o clima mais agradável possível. A gente trabalha dando risada, na oficina eu deixo o som, na hora de almoçar ele joga Free Fire, faz as coisas dele lá, né? A hora de trabalho é hora de trabalho, a hora de lazer é hora de lazer, mas tem que manter, eu tento sempre manter esse ambiente dentro da empresa com os funcionários o mais agradável possível, né? O funcionário que briga, que xinga, que etc., a gente tenta excluir. Perfeito. Eu vou fazer. Tem outras perguntas aqui.
Aí a gente vai seguir mais. A Aerochico pergunta, bom dia, Amarildo, parabéns pela palestra. Você recomenda algum curso para engenheiros que pretendem empreender nessa área? Olha, é uma área com bem pouco curso, né? Eu fiz alguns cursos, você tem cursos dos próprios fabricantes de ar-condicionado. Se você entrar no site da Hitachi, a Hitachi tem uma universidade, né, só para cursos, que funciona o ano todo, eles têm agenda, e aí, mas não são cursos baratos, né? O último que eu fiz, acho que foi R$ 800, 2 dias, fora passagem aérea, hospedagem em hotel e alimentação, eu gastei em torno de R$ 2.000 para 2 dias de curso. Então, não são cursos baratos, esses cursos de fabricante. Eu recomendo mais para quem já está na área, né? Porque não adianta você chegar lá e saber de um equipamento que você não vai usar, né? Então, tem alguns cursos. Eu tenho Ibratec, né? Em Salvador. Ela dá cursos. Eu tomei um curso de projeto de ar-condicionado excelente, com um dos melhores projetistas da Bahia, Ricardo Serri. E não foi tão caro, né? Se eu não me engano, acho que foi R$ 600, alguma coisa do tipo. Como eu tenho conhecido em Salvador, eu tenho família em Salvador, eu fiquei lá, não gastei muito, né? Mas depois eu posso até passar o link para a Camila. Eles têm muito curso de engenharia mecânica, mas não é muito fácil não esses cursos. Geralmente a gente é bem autodidata, né? Na área dessa área de sistemas térmicos. Após que tinha em Salvador, não tem mais, que era uma do Senai Cimatec. Eu estou querendo, no ano que vem, né, fazer uma pós EAD, porque o que é que acontece? Tem pós em São Paulo, Rio de Janeiro, mas eu também não tenho como me ausentar da empresa por muito tempo, né? Uma semana, no máximo, a gente consegue, mas mais do que isso aí, não tem condição, né? Para quem tem empresa sabe que não dá para sair mesmo, tem que estar todo dia. Perfeito. O Marcos, ele pergunta, Marco Cristina, né? Quais são os softwares mais utilizados na área de projeto de refrigeração ou climatização? Olha, eu uso eu esqueci o nome agora. É um software da Carrier, é API, um software de análises, né? E dentro do API, se vocês pesquisarem, é um software que tem algumas pessoas aí que têm a licença, né, craqueada, etc. Dá para você mexer, não é difícil, né? Se você pegar um tutorial na internet, você consegue fazer levantamento de carga térmica. Aí, com essa carga térmica, você consegue ver vazão, você consegue calcular um duto. Para a galera de engenharia aí mais focada, não tem dificuldade, não. É tranquilo. O outro software que utiliza é o CAD, né? O AutoCAD, que é um conselho para todo engenheiro que eu dou. Mexa no CAD, tente saber fazer alguma coisa no CAD, mesmo que você não seja um desenhista, né? Mas se você desenrolar alguma coisa, né, para fazer umas builds, para fazer uma alteração, é importante. Quando eu preciso de um desenho mais rebuscado, realmente eu vou à procura de um engenheiro que seja um engenheiro que trabalhe com CAD. E o programa que eu utilizo para gestão agora na empresa é o Alvo, que ele dá rotas de carro, tanto de combustível que a gente está gastando, cadastro de produtos, etc. Tem outro programa também para emissão de nota fiscal, que eu estou trocando, na verdade, agora. Eu estou pegando um SIG, alguma coisa, eu não me recordo o nome. Mas se alguém quiser saber, depois eu posso falar. Mas são programas também que a gente vai pegando com o tempo, porque você abriu uma empresa, não tem demanda de serviço. Para você ter esse custo fixo, no início é muito pesado, né? Então, quanto menos custo você fizer, vai trabalhando com planilha, vai trabalhando no Excel, vai fazendo as coisas mesmo na mão, porque ter esse custo fixo no início eu não indico, não. É bem complicado.
Eu acho que você acabou já respondendo a pergunta do João Gabriel, que era sobre o software de gerenciamento, né? É, porque eu vi a pergunta aqui. É o Pronto. Alvo o nome dele. É um software que é para a minha área mesmo, de climatização e refrigeração. Nele já tem PMOC, né? Eles colocaram agora PMOC. Então, eu posso fazer até o acompanhamento de PMOC dos meus clientes que têm contrato, né? Tudo pelo software. Lógico que a gente tem um agravante. Não adianta você ter o software se o seu operador não sabe trabalhar, né? Então, a gente tem esse problema. Por isso que eu estou, agora, quando a gente passar mais essa pandemia, eu vou colocar um estagiário para ver se a gente consegue fazer esse acompanhamento e ter informações mais claras, né? Porque às vezes a gente trabalha muito e não consegue ver o panorama do que está acontecendo. Então, se a gente conseguir ter esse gerenciamento, eu acho que é importante. Perfeito. O Lucas Pereira pergunta, como ficou a climatização após quarentena? Houve mudança? Aí ele fala após. Parece que acabou, mas não acabou. O que é que acontece? O setor foi bem atingido, né? Assim, a questão, as empresas reduziram ou fecharam. Muitas empresas que tinham contrato de manutenção, não foi o caso das empresas que eu trabalho, mas que colegas da área têm trabalho, né? Muitas empresas cancelaram contratos. Eu conversei com o engenheiro da Carrier também, né? Porque essas indústrias grandes, etc., eles têm contratos com a própria marca de manutenção, e ele falou que muitos contratos foram suspensos, foram quebrados, e o setor foi bem atingido também, né? Então, pós-pandemia, a gente deve ter, eu acredito que uma fiscalização mais exigente em relação à manutenção de ar-condicionados. Já tem uma lei, né, que é de 2018, a lei do PMOC, que era uma portaria, mas no governo Temer virou lei. Mas a fiscalização ainda é muito, muito fraca em alguns locais, né? A fiscalização peca muito. Mas a tendência natural agora com o coronavírus é ter uma fiscalização muito forte nessa área aí, porque a gente sabe que os ar-condicionados podem aumentar o risco de transmissão do vírus muito, né? No sistema, porque o ar ele é o mesmo ar que vai recircular no ambiente. Então, se não tiver um tratamento desse ar, se você não tiver realmente os filtros adequados, se você não tiver os equipamentos com a manutenção adequada, você vai pegar um vírus em um lado do shopping e você vai jogar para o shopping todo. Perfeito. Mais uma pergunta aqui do John do Vale, né? Nas instalações residenciais, imagino que não precise de preparação tão grande, mas na entrega para grandes comércios, como agências bancárias, como Caixa UBB, o que é preciso para entregar um projeto a eles? Olha, na residencial, né, realmente eu não preciso de pessoas com grande qualificação, até na área de instalação, mas eu trabalho com técnicos ou mecânicos de refrigeração. Eu acredito que para esse tipo de serviço é mais importante, às vezes, o atendimento, né, a forma que você se comporta, a limpeza do serviço, do que a própria qualificação técnica. Então, se você tem um funcionário que é educado, que sabe atender o cliente e que sabe fazer aquele serviço que não é muito complicado, tá ok, né? Já para essas questões, o Banco do Brasil, a Caixa, eles têm uma empresa que faz um projeto, uma empresa que executa o projeto, uma empresa que fiscaliza a execução do projeto. Então, é um processo burocrático muito maior, né? Porque você tem todos esses fatores. Aí você tem, para você entregar um projeto grande de climatização, você tem que preencher várias fichas, você tem que fazer análise dos equipamentos, superaquecimento, subresfriamento, temperatura, tem uma ficha completa que a gente entrega, certificado de garantia, as build do projeto, e assim vai, né? Então,
tem uma burocracia maior para entregar esses sistemas, até porque se você não for uma empresa credenciada, se você não preencher tudo certinho, o equipamento pode dar problema com um mês e a garantia não cobre o equipamento. Ela só cobre o equipamento se tiver tudo dentro dos padrões do fabricante. E é muito difícil o fabricante credenciar. Muito difícil. Eles pedem várias informações, eles pedem fotos da empresa, foto de fardamento, foto de veículo, os equipamentos, se você tem todos os equipamentos necessários para fazer essa instalação. E mesmo assim, você tem que ter cliente grande para eles lhe credenciarem, porque se você chegar lá, eu sou isso, eu sou aquilo, eles não credenciam, né? Eles querem vender também. Entendi. O Paulo Fernando, ele deu uma dica aqui em relação a um aplicativo gratuito, né, o Facilita Técnicos, que é um aplicativo gratuito e excelente para quem quer aprender um pouco mais sobre o setor de climatização. Esse aplicativo meus funcionários usam às vezes. Legal. Eles têm alguns aplicativos, aí eles vão lá para resolver problema. O ar-condicionado está com isso, aí ele vai lá e olha qual é o problema, né? Meio que faz um diagnóstico. Mas, com o tempo na área, fica desnecessário você utilizar esses aplicativos. Porque você já pega o macete de uma forma que, tipo assim, no início eu tinha muita dificuldade de diagnosticar. Tinha que abrir, tinha que ver. Hoje em dia, quando o cliente liga, eu já sei qual é o problema. Eu falo, isso, ó, você vai lá e vai fazer isso. Provavelmente vai ser o capacitor, vai ser o ventilador que está pegando, vai ser isso, vai ser aquilo. Então, com o tempo, a experiência, né? Até escutando a máquina, você já sabe o que é. Perfeito. A Rayane Soares pergunta se você tem alguma literatura da área de projetos de refrigeração para indicar. Eu tenho 2 livros muito bons que estavam aqui, mas eu não me recordo o nome. É um engenheiro, refrigeração para técnicos. Os 2 são livros que não são brasileiros, né, mas são referências. Se a pessoa colocar climatização, refrigeração, é porque eles não estão aqui no meu quarto agora. Eu levei eles para outro lugar e não lembro onde eles estão. Se você depois passar o nome deles, a gente envia para as pessoas que estão assistindo. São livros assim, bem técnicos, né? Para técnicos e engenheiros. São livros que para quem trabalha mesmo, né? Livros que são técnicos, mostram peças, funcionamento das peças, para que servem essas peças. Então, assim, para mim que trabalho com a parte técnica, é muito bom, né? Eu tive um problema mesmo numa câmara fria, que eu falei que fui ontem ver, né? Então, sempre que a gente tem um problema, eu olho no livro, o que é que pode ser, etc. Lógico que isso tem que vir junto com a prática, não é, eu vou lá, vou ler o livro e vou mexer numa câmara, porque é muito difícil, não é fácil não. Os primeiros ar-condicionados que eu instalei, eu próprio instalei, né? Eu tenho um primo que ele é técnico e ele entrou na área junto comigo. Então, antes de eu abrir a empresa, quando eu estava abrindo a empresa, a gente teve uma demanda de uma empresa que estava prestando um serviço para a Coelba para instalar 40 unidades de ar-condicionado. Dentre eles, piso-teto, high-wall, que é esse comum de casa, né? E, para você ter noção, os primeiros 20, a gente passou 20 dias para instalar, a média de 1 por dia. Aí, os outros 20, a gente instalou em 10 dias, porque a gente já tinha pegado o macete, né? E, assim, eu acho importante, quem quer empreender em alguma área de manutenção, de serviço, eu acho importante conhecer do serviço, porque, assim, se o técnico falar, isso aí não dá para fazer, eu falo, dá para fazer sim, eu faço, né? Eu sei fazer, eu sei soldar, eu sei instalar um equipamento, eu sei fazer uma flange, então eu sei o tempo que demora para fazer isso, eu sei quando pode e quando não pode, eu sei quando a ferramenta está boa, quando a ferramenta não está boa, eu sei o que precisa para fazer, então fica muito mais difícil do pessoal enrolar, entendeu? Uhum. Isso realmente, assim, essa experiência ela é essencial, é necessária, muito necessário esse conhecimento. E botar a mão na massa, muitos engenheiros acham que não precisam, né?
Mas É mais fácil é botar a precisa. mão na massa. Perfeito. Eu já queimei minha testa aqui, já queimei braço, soldando. Então, é assim mesmo. É, Tem que meter a mão na massa. muito bem. Outra pergunta aqui do Marcos Cristino, é se ele gostaria de saber se é necessário a RT para instalações de sistema de climatização mais simples como split. Ó, se formos levar ao pé da letra da lei, né, o CREA, ele pede que faça um RT geral por mês. Tipo, instalei 50 splits, né? Então, eu faço um RT geral. Eu nunca fiz, né? Eu nunca fiz isso. Mas ele pode vir a fiscalizar e falar que eu preciso de RT. Eu já fui, no início lá, quando eu abri, eu tenho o meu CREA e tem o CREA da empresa. São dois CREAs, certo? E eu, quando abri, eu não fiz o CREA da empresa. Então, o CREA, a rua da minha empresa é a mesma rua do CREA. O CREA passou lá, fez uma notificação e me deu uma multa de 1.000 e tantos reais, né? Então, eu peguei, fui lá, conversei com o pessoal. Eles falaram, não, abra o CREA da empresa que a gente releva essa multa. Então, eu, engenheiro, estava fazendo as coisas erradas para economizar, né? Porque o CREA da empresa, se eu não me engano, é R$ 800 por ano. E aí, mas eu já abri o CREA da empresa, eu abro o CREA da empresa, me coloco como responsável técnico da empresa, então a RT sai Frio Center, responsável técnico Amarildo, né? Todo engenheiro pode assinar por uma empresa própria e por mais duas empresas, desde que o horário desses três serviços, né, não choque. Então, se você for fazer isso aí, você tem que submeter ao CREA, que você vai exercer cada atividade e aí ver se ele libera ou não. Certo. Outra pergunta aqui, deixa eu ver se eu fiz a do João Gabriel, acho que não. Gostaria de saber como você fez para juntar o dinheiro para o investimento inicial. Você foi juntando com o tempo ou foi um financiamento bancário? Banco é muito difícil, né? A não ser que você tenha algum bem para conseguir um empréstimo com valor bom, né? O que é que aconteceu? Quando eu trabalhei na construtora, né? Meu salário, eu ganhava o piso, né, de engenharia, ganhei por... No início, não. No início, eu comecei trabalhando com a carga de 6 horas. Muita empresa faz isso, né? Na época, eu acredito que era R$ 5.000, alguma coisa do tipo. E depois eu fui para o piso de 8, né? E, se eu não me engano, na época, chegava a uns R$ 7.000. E eu não tinha um pinto para dar água, né? Como diz o velho ditado. Então, eu fui juntando uma grana. Como eu já sabia que eu queria abrir a empresa, fui juntando uma grana. Trabalhei também 4 anos 4 anos fichado, né? Como a gente chama, de carteira assinada. Então, quando eu saí, eu recebi umas verbas rescisórias e etc., FGTS, mais esse dinheiro que eu já tinha conseguido juntar nesse período. E ainda tive, mesmo assim, a ajuda da minha mãe, né? A ajuda do meu pai, porque o meu investimento inicial não foi baixo. Tipo assim, tem que ter um carro, tem que ter uma equipe, tem que ter fardamento, os equipamentos. Eu comprei muito equipamento, no início acho que foi R$ 22.000 de equipamento que eu comprei, né? E mesmo assim, continuei investindo muito. Esses equipamentos, esses 22, eram básicos. Você tem que ter uma solda, tem que ter nitrogênio. Até hoje eu compro muito equipamento. Porque o equipamento avança o serviço, né? E para mexer com equipamentos grandes, é assim, cada equipe que eu boto na rua, eu tenho hoje 4 equipes, são duplas, né? Cada equipe que eu boto na rua é um investimento mais ou menos de R$ 15.000. No mínimo, né? Para você ter... Eu tenho uma equipe de moto e tenho 2 de carro. São 2 motos e 2 carros. Então,
de ferramenta para uma equipe trabalhar sem ferramenta muito top, com as ferramentas médias, né, para trabalhar bem, em torno de R$ 6.000. Mas, se você quiser empreender, tem que ter, acho que no mínimo um carro, né, um carro com reboque, comprar umas escadas, as ferramentas. Se alguém algum dia quiser, eu dou a lista de ferramentas tranquilo. Você pode ir em site também, né? Mas, assim, tem muita coisa também que eu comprei que não usa muito, né? E você, no início, acaba fazendo coisas que você vai assistindo vídeo, eu assistia vídeo, pesquisava, e você acaba comprando algumas coisas que não usam tanto, comprando outras mais caras. Com o tempo você vai vendo, ó, isso aqui precisa, não precisa tanto, então não preciso comprar outro. E assim vai. Você vai descobrindo sua empresa com o tempo. Outra questão também, que no início, o meu investimento foi alto porque eu investi muito em equipamento. Eu comprei 30 equipamentos de ar-condicionado para vender, né? E depois, com o tempo, eu vi que não valia a pena, porque o lucro é muito reduzido, né, da comercialização, e você tem muito concorrente. Eu não tenho como concorrer com o Magazine Luiza, não tenho como concorrer com o Casas Bahia. Para você ter noção, eu comprava na fábrica equipamento, cheguei a comprar, a fábrica não conseguia me vender do preço que a Magazine Luiza me vendia, porque a Magazine Luiza comprava em grande quantidade direto da fábrica. Então, até para o vendedor da fábrica me vender, ele não conseguia bater o preço de um grande distribuidor. E hoje você tem distribuidores, eu tenho parcerias de venda. Se vocês forem olhar, tem Leveiros, Adias, Central A. A gente vende o equipamento por esses distribuidores, o equipamento chega, eu ganho uma comissão e faço o serviço para o cliente, né? Então, o bom desses parceiros é que eles têm uma grande quantidade de equipamentos, eles têm equipamento de toda potência, eles têm equipamento de todo tipo, e com 4 dias está aqui na cidade. Então, não vale a pena a gente investir esse dinheiro em estoque, que é um dinheiro muito caro. Um equipamento de 60 mil BTU hoje, ele está na faixa de R$ 7.000. Então, você ter um estoque desse tipo de equipamento é muito pesado. Perfeito. Só mais uma pergunta, eu acho. Só mais uma pergunta. A gente faz assim, Amarildo, a gente apresenta rapidamente as fotos, até para não estourar teu tempo, já estourou, né? Não, tranquilo. Tá? Aí a gente apresenta rapidamente os slides que você me passou. A última pergunta de Marcos Cristino, ele gostaria de saber se você já trabalhou com algum sistema de refrigeração por absorção. Não, nunca trabalhei com sistema de refrigeração por absorção, não. Eu já trabalhei com... É difícil esses sistemas. Aqui em Feira está tendo um prédio que ele vai ter um sistema de climatização a gás, né? Eu até pesquisei, mas não é absorção, não. O gás é utilizado para gerar energia e vai movimentar os compressores. Mas os sistemas que a gente utiliza aqui é mais sistema convencional. Eu estou instalando... Tem muito convencional ainda, o Nordeste é bem atrasado em relação a isso. Eu já acompanhei a instalação de um VRF. Eu nunca instalei com a minha empresa. Na época que eu trabalhava na construtora, eu acompanhei a instalação de um VRF, de um sistema VRF. E no mais, chiller, Fancoi, Fancolete, ar-condicionado Raiol, piso teto, cassete, splitão. Acabei de receber uma ligação antes da chamada, um orçamento para um self-contain para o Banco do Brasil. E é mais esse tipo de equipamento. Sistema de absorção nunca peguei, não. Pronto. Então, eu vou apresentar aqui, Amarildo, e aí você dá uma olhada se está aparecendo a apresentação, e aí você vai me dizendo para eu passar aos poucos. A apresentação inicial... Está aparecendo. Pronto, a apresentação inicial eu suprimi, né, que é a sua apresentação, você já falou da sua formação, e aí vem o histórico aqui. Certo. Aí, eu era gerente de projetos, como eu falei para vocês. Essa empresa, Construsat LTDA, que prestava serviço, presta ainda, né, serviço para o Banco do Brasil e Caixa Econômica.
Para vocês... Saiu aqui para mim. Então... Ah, tá aqui, voltou. É porque tem gente me ligando aqui. Ah, abriu. Não, tem gente me ligando e eu estou tirando a ligação. Aí foi uma das obras que eu fiz, né? Para vocês verem que eu era quase engenheiro civil. Aí a gente fez a fachada desse banco. Pega um pouco de engenharia mecânica, porque é estrutura metálica, né? A RT foi minha. A gente substituiu toda a fachada dessa agência. É uma agência que fica em Maceió. Eu morei em vários lugares diferentes. Eu já morei em Maceió, Aracaju, já fiz João Pessoa, morei um ano. Então, esse banco foi de Maceió. Minha equipe tinha, acho que 42 pessoas para reformar essa agência. E foi uma experiência muito boa para mim, né? Acho que foi uma das obras que eu tinha mais colaboradores ao meu comando. Então, pintor, serralheiro, instalação dessa pele de vidro, né? Que é o nome dela, que é uma estrutura de alumínio. Vários tipos de serviço, pedreiro, carpinteiro, tinha tudo aí, né? Então, foi uma experiência muito legal para mim. Pode passar, né? Pronto. Isso aí era para vocês verem o que era meu trabalho também. Quando os bandidos explodem, né, as agências, então a gente trabalhava muito com isso. Explodia a agência, me ligava, o banco liga para a construtora vai lá, faz todo o isolamento da área, né? Eu levava a equipe fazia isolamento da área, limpeza, desligamento de quadros e etc. Isso aí são fotos de explosões de banco, né? O jeito que eu recebia as agências de banco. A gente pegava dessa forma aí. Pode passar. Aí, fotos de antes e depois, né? Aqui já foi... aqui é foto de bancos explodidos, né? Aí a gente ia reformar, fazia tudo. Forro, pintura, marcenaria e instalação de ar-condicionado. Então, foi nesse período aí que eu comecei a empreitar serviços de instalação de ar-condicionado, acompanhar. Às vezes eu já oferecia para... No final, eu comecei a oferecer para a empresa os meus serviços mesmo, né? Porque a tendência do mercado hoje é a terceirização, né? O custo trabalhista é muito caro. Então, hoje em dia você tem muito engenheiro, a maioria é PJ. Você oferece os seus serviços, né? Porque realmente para a empresa é caro pagar um engenheiro, o custo trabalhista é muito grande, você acaba recebendo menos também. Então, os engenheiros preferem CPJ, porque eles ficam mais livres, e a empresa também prefere porque ela tem um custo mais baixo. Quando não tem projeto, você sai fora também. Tem esse lado negativo. Pode passar. Aqui foi um sistema que eu instalei em João Pessoa, pela construtora ainda, né? A gente trocou, isso chama retrofit, né? A gente fez o retrofit dos equipamentos. O que é o retrofit? Você tirar os equipamentos antigos e colocar equipamentos novos. Esse modelo aí é self-contained. É uma agência, não sei se vocês conhecem, João Pessoa, agência de Tambaú. Fica na frente da praia. O self, ele tem os compressores dentro, né, da sala de máquinas. Então, essas unidades de cima aí, os compressores estão aí dentro. É diferente dos ar-condicionados splitão, que o compressor fica do lado de fora. Mas devido à maresia, esses prédios, né, de frente para o mar, é preferível utilizar o sistema self, porque o compressor fica numa área mais protegida. Também tem muito hoje sistema de condensação à água, porque você trata a água e você mantém esse equipamento útil por mais tempo, mas são sistemas muito, muito mais caros também. Então, esse aí foi um dos trabalhos que eu fiz de ar-condicionado na construtora, né? Pode passar. Esse aí já foi um projeto que eu fiz em Minas Gerais, em Ipatinga. Foi um retrofit também, né? Eles tinham o banco, a Caixa Econômica tinha equipamentos já obsoletos, não estavam climatizando bem. E a gente fez toda a troca por esse aí, são splitões da Itachi.
esse serviço foi o serviço que eu fiz o gerenciamento de toda a obra, né, de reforma do banco, alteração. A gente fez SPDA, Sistema de Produção de Descarga Atmosférica, a gente fez combate a incêndio, a gente fez subestação. Essa agência aí eu passei quase 10 meses na reforma. E instalei os ar-condicionados pela minha empresa já, porque eu estava prestando serviço à construtora, já tinha minha empresa, e esse ar-condicionado tem uma peculiaridade que eu instalei quase todo sozinho. Eu e mais um auxiliar, porque eu trabalhava lá, eu fiz solda, eu fiz pressurização, eu fiz quase tudo sozinho. Isso aí foi bem no início mesmo da minha empresa. Então, eu trabalhei bastante nesse sistema aí, certo? A fiscalização da Caixa recebeu o sistema, estava com todos os parâmetros corretos. Eu tenho equipamentos digitais, de precisão e tal. Entreguei os equipamentos 100%, até hoje não teve nenhum problema nesses equipamentos aí da Hitachi. A gente fez também rede de duto de chapa, e aí é uma foto embaixo da agência já finalizada, já com os dutos, sistema funcionando, grelhas no lugar, tudo certinho. Isso aqui, volta, aqui. Aqui foi a minha primeira sede, né? Hoje a gente já demoliu essa sede, hoje é uma galeria. A minha loja continua lá, mas eu tenho uma oficina em outro lugar. Foi um dos erros meus no início. O que aconteceu? Eu peguei um ponto muito grande no centro e com aluguel muito caro. Então eu tinha oficina e loja no mesmo local. O que não era interessante, por quê? Porque minha oficina pode ser um local mais barato, né? Então, o que acontece? Eu deixei a loja, hoje é uma galeria, né? E a gente até, foi meu pai que arrendou o terreno, acabou fazendo uma galeria. Aí eu só tenho mesmo a loja física lá e o escritório. E eu tenho um ponto em outro local, que é a oficina. É onde fica o serviço técnico, é onde lava os ar-condicionados, é onde a gente tem a parte técnica, né? Aqui é só escritório, hoje é só escritório e... Pode passar. Aí era a loja antiga, né? A gente tinha um local de ferramenta, atendimento, um estoque de ar-condicionado que hoje eu não tenho mais, né? Esses ar-condicionados já vendi todos. Eu penso em ter algum estoque mínimo, né? Você ter 5, 6 ar-condicionados, até 10 é bom, porque chega um cliente com mais pressa, você já coloca o equipamento no lugar e etc. Mas é uma coisa mesmo que eu vi que não vale muito a pena. Os ar-condicionados de maior porte até vale mais a pena, porque o lucro é maior, mas o lucro desses ar-condicionados aí é tão pequeno que você imobilizar seu capital não valeu a pena. E ali era a minha sala, que hoje também eu já mudei. Já. O que a gente trabalha? A gente trabalha com manutenção preventiva corretiva, instalação, projeto e venda. A venda com parceiros, como eu já falei. Os equipamentos, ar-condicionado, chiller, fancói, resfriador de líquido, bebedores industriais, balcões refrigerados, câmeras frias e afins. Eu trabalho mais ar-condicionado e chiller, certo? Mas, como eu falei, câmara é um setor que eu estou tentando entrar mais. E bebedouro, os clientes que tem, a gente atende. Balcão refrigerado, os clientes que tem, a gente atende. Mas não é o meu foco. O meu foco é ar-condicionado, chiller, fancói e câmara. Sistemas maiores. Pode passar. Aí são fotos de serviços que a gente faz, né? Limpeza de pequeno porte. Aqui é um ar-condicionado Highwall. Ali é um ar-condicionado cassete. A bomba de limpeza de ar-condicionado é fabricação própria, minha. Eu comprei uma bomba, já gastei um dinheirão com isso, fui modificando os componentes até que eu cheguei numa bomba, mas vende também no Mercado Livre, né? Mas a que vende no Mercado Livre, que o pessoal faz, é muito frágil. Então, com o tempo eu fui e consegui fazer uma bomba legal para limpeza que atende bem a nossa demanda.
Pode passar, Miriam. Isso aqui é uma foto de um splitão, a parte interna deles, né? Você pode ver aqui logo no início da foto é uma caixa de mistura e a gente tem o trocador de calor, a unidade de troca, e em cima o módulo de ventilação conectado ao duto, certo? Isso aqui é como se fosse a parte interna, isso é a parte interna, vamos supor. Se você tem um ar-condicionado no seu quarto, essa primeira foto seria a parte de dentro. Já a parte de fora é uma unidade condensadora, né? Isso aí é um equipamento de 20 TR. 20 TR daria o quê? 240 mil BTU. Então, essa empresa tem 2 ar-condicionados desses, a gente presta manutenção, já trocou o compressor desse equipamento, já fez troca de válvula. São equipamentos que já não são muito novos, né? Já tem um tempo de vida já é bom, acho que eles têm uns 8 anos, mas estão rodando tranquilo lá. Pode passar. Aqui é a foto de um resfriador de líquido, à esquerda. É utilizado em processo. Na verdade, isso aqui é de uma empresa que faz lente de óculos, né? É uma das filiais da maior empresa de fabricação de óculos do mundo, que é chamada Essilor, que é dona da Ray-Ban, etc. Ela tem uma filial aqui em Feira, né? Então, esses resfriadores são utilizados no processo. Você tem muito resfriador utilizado em processo. Empresa que você nem imagina, precisa, às vezes, de água gelada para resfriar algum equipamento, para resfriar algum processo. Nesse caso aí, eles utilizam os resfriadores para polimento em lente de óculos. O fluido que faz o polimento, ele tem que estar a 11 graus. E o chiller, se vocês pesquisarem, eles fornecem água a 6 graus. Então, ele vai fornecer a 6, o equipamento vai refrigerar e vai manter a temperatura desse líquido que faz o polimento a 11 graus. Se passar de 11, a máquina desliga, não faz o polimento, certo? Para proteger a lente do óculos. Aqui do lado esquerdo é um resfriador menor. Resfriadores geralmente são chamados equipamentos que refrigeram água e tem a potência menor que 5 TR, 60 mil BTU. Esses são resfriadores de líquido. Já o da direita é um chiller. Esse é um chiller que não é muito grande, é um chiller de, se eu não me engano, 15 TR. Então, os dois têm a mesma função, um equipamento é maior, é o chiller, o outro é um resfriador, certo? Os dois equipamentos são do mesmo local, lá a gente ainda tem outro chiller de 30 TR, que fica do lado desse menor, e aí você pode ver a bomba, o compressor, o trocador, ventiladores. Esse equipamento não é um equipamento novo, né? É um equipamento mais antigo, está funcionando ok, mas você tem os equipamentos novos com muita eletrônica, placa, muitos sensores, termistores, etc., que são equipamentos muito mais complexos, que vão necessitar futuramente de gente muito mais habilitada para fazer a manutenção. Esse é um sistema que a gente montou em novembro, terminou agora em janeiro. Do lado esquerdo são cortinas de ar industrial, né, para manter a climatização dentro do galpão. Isso é um galpão de uma distribuidora de medicamentos, é um laboratório farmacêutico. É um galpão de 1.300 metros que a gente climatizou todo. Eu fiz projeto, foi meu, execução, a gente executou, finalizou agora em janeiro, e agora a gente está fazendo a manutenção dos equipamentos. A gente tem um contrato de manutenção lá. Por quê? Porque esses medicamento, ele não pode, ele tem que estar abaixo de 27 graus e também tem que ter controle de umidade, abaixo de 75%. O sistema de climatização, né, ele vai conferir essa baixa da umidade. Quando você faz o projeto, você vai colocar lá a umidade que você deseja, e a temperatura, ele vai lhe dar a carga, você vai calcular os dutos, etc. Esse é o galpão de Feira de Santana. Eu estou hoje com a obra em Recife, que é praticamente igual a essa, mas foi outro projeto, porque cada galpão tem sua peculiaridade. É igual? Não, não é igual. Né? Então tem que fazer um projeto
para cada filial, porque o projeto é para se adequar melhor. Tem uma diferença lá no telhado, o material do duto lá já é o material que está se utilizando hoje, que é o MPU, e esse daí é de chapa, né? Então, essa foi uma obra que a gente terminou em janeiro, e eu tenho outra agora que está para terminar no final do mês, e é um sistema praticamente igual a esse. Aí, uma foto melhor das máquinas. Essa base aqui, para vocês terem noção, esse equipamento está a 10 metros do solo, né? Então, a gente teve que sair ele lá para cima, fazer esse projeto dessa estrutura metálica. Não fui eu que fiz o projeto da estrutura metálica, foi um outro engenheiro mecânico, certo? Que ele é especialista em projeto de estrutura. Ele fez o projeto, eu executei, e a instalação dos ar-condicionados foi a gente. São ar-condicionados da Carrier. Esses ar-condicionados são inverter. Um é inverter, o outro é fixo. Inverter e fixo. Para quem estudar melhor, o inverter tem inversor de frequência, ele consegue controlar melhor a temperatura, tem uma eficiência energética melhor, mas também são mais caros, né? Então, por isso que tem um inverter e um fixo, porque o inverter controla o fixo. Aqui eu já falei, né, as dificuldades que encontrava. Se empreender, o que é que vocês... Se empreender vale a pena? Essa é a pergunta que eu fiz. Eu acredito que vale, né? Agora você tem que ter consciência do que você quer, você tem que estar preparado, você tem que ter também a parte financeira segura, né? E o que eu mais brinco, todo mundo quando vai abrir empresa sabe que vai demorar 2, 3 anos para as coisas dar certo. O problema não é saber, o problema é conseguir segurar esse tempo aí. Porque a pessoa às vezes fica ansiosa, aparece uma proposta de emprego, aparece uma coisa, e aí você acaba desistindo do seu sonho, né? Que sempre foi o meu sonho, ter minha empresa. Você acaba desistindo do seu sonho porque realmente é bem complicado. Você acha que você está trabalhando só para pagar funcionário, você acha que está trabalhando só para pagar a despesa, que não vai dar certo, que não vai dar certo, mas chega um momento que as coisas começam a fluir. Esse momento chegou mais para mim no ano passado, graças a Deus a gente vem conseguindo melhorar, né? E ter uma equipe mais qualificada e etc. As dicas que eu já dei, o mercado pós-pandemia e perguntas que a gente já acabou fazendo, né? Eu queria até agradecer, né, já começar os agradecimentos, porque até para não te atrapalhar mais em questão do horário, você disse que tem uma viagem. Não, eu estou tranquila que eu vou almoçar. Pronto. A Marildo, foi excelente para a gente. Perguntas eu tenho certeza que surgiriam muito mais se a gente pudesse passar o dia perguntando aí, sabendo mais da tua rotina, do teu dia a dia. Foi muito esclarecedor. A gente viu aqui, como eu te falei, palestras de diversas áreas, de diversas formas de atuação. E essa é uma possibilidade que a que você apresentou, é uma possibilidade que está, assim, muito disponível, vamos dizer dessa forma, para os nossos estudantes. Eles podem fazer, tem suas dificuldades, e você apresentou todos os desafios aí a ser enfrentados. E é importante esse conhecimento, porque, quem sabe, as pessoas começam com muita sede, né? E tem que ter calma, né? O meu primeiro trabalho, eu lembro que quando eu fui fazer a entrevista, meu pai mesmo me falou, quanto lhe oferecer, você pega. Não fique com o negócio, porque a gente, quando estuda engenharia, a gente acha que vai ficar rico logo, né? Quer ganhar já. Já vou ganhar o piso. Hoje é muito difícil pagar o piso. É muito difícil. Os colegas que estão aí desempregados, é muito complicado. Então, eu lembro, né, botando em números aqui, eu entrei ganhando R$2.000, né? Mas eu sou muito grato, porque eles me pagaram para eu aprender. Eu não sabia fazer nada. Eu tinha a teoria, mas aí a gente vai lá, aprende e tal. Quando eu saí da empresa, eu agradeci bastante a eles, ainda são meus parceiros, assim, eles me contratam, etc. Ter essa consciência também, né, de que a gente precisa aprender. Vocês vão sair daí formados em engenharia, mas não vão sair engenheiros com experiência, né?
Então, a experiência conta muito, bastante. Vocês vão ver que com o passar do tempo, vocês vão resolver coisas com muito mais facilidade, com muito menos medo, porque dá muito medo no início as nossas decisões, a gente fica receoso, o que é que vai acontecer, como é a norma, etc. Mas eu não vejo muito pé de cabeça. Engenheiro se alguém me perguntar o que é ser engenheiro, para mim é resolver problemas. Você tem um problema, como é que você vai resolver esse problema dentro do padrão existente, né, das normas, etc. Então, quando vocês saírem, a gente pode ter uma dificuldade muito grande no mercado para absorver, principalmente depois dessa pandemia. Então, a área de climatização e refrigeração é uma área boa. Agora, eu acho que tem que sujar a camisa. Eu sou desse tipo que suja a camisa, que pega na ferramenta. Eu não gosto de esperar. Se for para varrer calçada, eu varro calçada. Se for para limpar, eu limpo. Uma vez eu estava na Coelba aqui, eu estava tão sujo que o rapaz não acreditou que eu era um engenheiro da empresa. Eu estava todo preto, de graxa. Ele falou, tu é engenheiro e tu tá se sujando por quê? Porque é o meu trabalho é se sujar. Então não pense que, eu vou ser engenheiro, eu vou ficar sentado. Para mim, isso aí, existe esse tipo de gente, que é o tipo de gente que trabalha em escritório, tem o mesmo respeito, mas a função que eu escolhi não deixa eu ter essa folga por enquanto, né? Eu queria bastante ficar sentadinho mandando, mas ainda não estou com essa moral toda, não. Quando é necessário, eu vou lá, eu pego na ferramenta, eu troco ventilador, troco placa, mexo, meço tudo. Se suja, depois toma banho e aprende, né? É isso aí, mas é importante essa humildade, né? Muito importante para quem Com certeza. está começando, para quem é dono do próprio negócio e para a vida inteira, né? Obrigada, mais uma vez. Obrigada mesmo, Marilda. As pessoas estão agradecendo também. O Anderson Breno, que você conhece, também está aqui parabenizando Valeu. a palestra. Ele é dessa área e ele gosta muito dessa área. O Anderson, ele trabalha na universidade ministrando as matérias de refrigeração e termodinâmica, enfim. Pronto. Sempre que precisar de material, de vídeo, eu tenho um compressor, tenho tudo lá e a gente, o que puder ajudar, ajuda. Pronto, perfeito. Obrigada a todos que estão participando. E fiquem ligados aí na nossa programação. No Instagram da gente tem toda a programação. À noite temos mais uma palestra com o Carlos Nunes, que você conhece também, que é lá da Univasf. Pronto. Ele vai fazer uma palestra, né? Falar sobre deixa eu pescar aqui. Geração de vapor, né? Caldeiras aquatubulares com bagaço de cana, às 7h30. Obrigada, pessoal, pela presença. Obrigada, Marildo, mais uma vez. Sinta-se convidado para próximos eventos, tá? Tranquilo. Só falar que a gente desenrola. Perfeito. Obrigada, gente. Um bom dia. Valeu, galera. Tchau. Tchau.